E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde está orientando os gestores municipais para fortalecer as estratégias de vacinação dos grupos até agora contemplados no Plano Nacional. Mais de 64% dos idosos acima dos 90 anos já foram imunizados. Sobre o assunto, eu vou entrevistar agora o professor do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal do Sergipe, Diego Moura Tanajura. Professor, boa noite para o senhor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite, Gilvan, muito obrigado pelo convite. E eu pergunto ao senhor logo no início dessa entrevista. Professor, a vacina, muita gente está se vacinando, outros não querem se vacinar agora, querem esperar os resultados. Eu pergunto para o senhor, a vacina é realmente a solução para essa pandemia que estamos passando aí? Com certeza, Gilvan. E eu acho que a gente não precisa nem de mais resultados para confiar na vacina. O mundo já vacinou mais de 180 milhões de pessoas e até o momento a gente não teve nenhuma morte relacionada com as vacinas. Então, ponto, as vacinas são seguras. E com relação à eficácia, é só observar o que aconteceu em Israel. Israel já vacinou quase metade da sua população e por lá ocorreu redução em 38% do número de pacientes com casos graves da Covid, redução em 40% nas mortes na população idosa, que tem mais risco de morrer, e redução em 58% nas internações em idosos. Então, esses números mostram que, sim, a vacina é eficaz e ela é segura. E é importante destacar que lá em Israel, quem tomou as 2 doses da vacina não morreu por Covid. Então, mostra que a vacina protege. Professor, o que dizer para essas pessoas que não querem tomar a vacina? Por exemplo, a Secretaria Estadual da Saúde diz que em muitos municípios está havendo a resistência. Então, o que dizer para esse pessoal? É olhar os dados da pandemia no Brasil. De cada 10 pessoas que morrem de Covid-19, 7 são idosos. E a gente está observando resistência da população idosos, resistência dos idosos em tomar a vacina. Então, de cada 10 que morrem, 7 são idosos. E outra, para quem não quer está pensando aí em não tomar a vacina, a pessoa que desenvolve Covid e precisa de intubação, os dados mostram o quê? Que essa pessoa que precisa de intubação, de ventilação mecânica, ela tem um risco de 80% de morte. Então é um risco altíssimo. E as 2 vacinas que estão em uso aqui no Brasil, no nosso estado, tanto a Coronavac quanto a de Oxford, já mostraram o quê? Redução de quase 100% contra casos graves da doença. Então, que pode impedir de um paciente parar numa UTI e precisar ser intubado. Professor, nós estamos enfrentando um problema aí da remessa de vacinas aqui para avançar as fases, né? Isso, na sua opinião, professor, é preocupante? Muito, Gilvan, muito, como Marco Aurélio estava bem falando aí, por conta dessas novas variantes. Temos a variante de Manaus, que está preocupando o Brasil, ela já se espalhou para quase metade dos estados, então está em livre circulação e a gente sabe o quê? Que ela é mais transmissível. Então, possivelmente, a gente vai ter aí um aumento no número de casos por conta dessa nova variante que está espalhando. Por isso que a gente precisa vacinar urgentemente a nossa população, para que não surjam novas variantes e também para dar um basta nessa pandemia, como a gente sempre vem falando, né? Só com vacina mesmo, vacinação em massa, que a gente vai conseguir sair da pandemia. Professor, algumas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. Vem a segunda dose, mas está essa dificuldade de chegar as vacinas aqui para o nosso estado. Quem já tomou a primeira dose e demora a chegar essas vacinas, vai ter que esperar ou começar tudo do zero? Não, vai ter que esperar, né? Agora, o que está acontecendo é o quê? O Estado já garantiu a segunda dose, por exemplo, da Coronavac. Então, quem recebeu a primeira dose, a segunda dose já está garantida. E é importante, Gilvan, que essa pessoa vá tomar a segunda dose. A gente tem relatos aí pelo mundo afora de pessoas que morreram só porque tomaram uma dose da vacina. A pessoa pensa que tomar uma dose da vacina já está protegido.
Não, para a gente ter aquela proteção que foi mostrada nos estudos, a pessoa tem que tomar a primeira, a segunda dose e ainda esperar uns 14 dias após a segunda dose para você ter aquela imunidade completa que foi observada nos estudos. Professor, e se essas vacinas demorarem a chegar, como é que fica? Aí é preocupante, Gilvan, justamente porque a gente não tem dados para avaliar se o atraso na vacinação pode prejudicar ou não. Digamos, se vai ter que revacinar tudo novamente. Então, realmente, a gente não tem dados sobre isso, é algo preocupante, porque você acaba desperdiçando recurso, acaba desperdiçando vacina num momento muito crítico, né? Então, o governo tem que estar preocupado com isso. O Ministério da Saúde tem que estar atento para que não falte a segunda dose de quem já tomou a primeira e que essa segunda dose chegue no tempo correto, naquele tempo que foi avaliado nos estudos clínicos. Professor, a preocupação agora é com o surgimento dessas novas cepas, né? Então, eu pergunto para o senhor, esses imunizantes são eficazes e essas novas variações do coronavírus? A Coronavac, o Butantan acabou falando que a Coronavac é eficaz contra essas novas cepas, né? A da África do Sul e a que surgiu no Reino Unido. Eles agora estão testando para a variante brasileira, do Amazonas. Então, pelo menos a gente já tem bons resultados com relação à Coronavac. A de Oxford, o que tem preocupado é que a eficácia dela reduziu com a variante da África do Sul. Então, o que eles vão testar agora é como a vacina de Oxford se comporta com essas novas variantes. Então, é aquele alerta que a gente sempre dá à população para evitar aglomeração, fazer o uso de máscaras para o vírus não espalhar mais. Quanto mais o vírus se espalha, mais mutações vão aparecer e pode acabar surgindo uma mutação que deixa a vacina totalmente ineficaz. Aí complica de vez a situação. Com certeza, professor. Eu falei aqui com o professor Diego Moura Tanajura, ele é do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal do Sergipe, a quem agradecemos pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Boa noite, professor. Obrigado, Gilvan. Boa noite.